E olha nós aqui mais uma vez, sim, com o nosso Cappuccino Cast. Com grande alegria, eu, Frei David, Frei Capuchinho, quero te receber aqui para mais um episódio. E hoje com a temática, com o tema, com a reflexão sobre nós também podemos ser santos. Como assim, Frei? É isso que nós vamos hoje conversar um pouquinho, mas, como você sabe, aqui não é um monólogo. Frei sempre conversa com alguém e com pessoas que são especiais, pessoas que são queridas, não só do Frei, mas também da comunidade paroquial, da comunidade onde estas pessoas realizam a sua participação. Por isso, hoje, com grande satisfação, eu acolho aqui duas pessoas muito nobres, pessoas que cultivam a fé, mas que são jovens, são jovens. Acolho aqui, então, o Rodrigo e a Cibele. Paz e bem, meus queridos? Paz e bem, Frei. Muito honrado com esse convite. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Muito bem. Olha, pra gente começar, o Frei sempre pergunta: quem são vocês? Porque o Frei conhece, tal, mas o nosso ouvinte, quem está nos escutando, mas quem que é essas pessoas aí, Frei? Vamos ouvir, então. Quem que é o Rodrigo? Bom, eu sou o Rodrigo, tenho 25 anos... Sou atualmente cerimoniário do Santuário São Leopoldo, dos Freis Capuchinhos também. Trabalho em uma empresa de tecnologia, uma empresa que é processadora de pagamentos. E na busca da santidade. Na busca da santidade. Pronto, já deu aí a pista para nós. Na busca da santidade. E você, Cibele? Bom, eu sou a Cibele, tenho 21 anos, sou estudante de medicina. Atuo também na paróquia São José Operário, na parte da liturgia. E também tenho buscado viver a santidade no dia a dia, no ordinário da vida. Muito bem. Estes meus queridos, então, são daqui da cidade de Curitiba. Seus familiares são daqui também? Também. Sim. Todos moram aqui. Todos residem aqui. Tem filhos a mais? Só você? Como que é? Eu sou filho único. Filho único e você? E eu tenho irmão mais velho. Teu irmão mais velho. Mais chato? Legal? Legal. Legal. Então tá bom. No ar não vai falar mal, né? Bom, mas digam então pro Frei, vocês são amigos, namorados? Não, somos namorados. Faz 8 meses que somos namorados. 8 meses. Se conheceram aonde? Na igreja, né? Na igreja, olha só. Não poderia ter sido diferente. E tá vendo, meu querido, minha querida? Ó, um tem 25 anos, a outra tem 21 anos e tá com esse papo de santidade. Sim, porque a santidade é para todos nós. E a santidade principalmente se reveste pela nossa humanidade, por aquilo que somos, mas por um caminho proposto por nosso Senhor Jesus Cristo. Rodrigo, como é que é esta caminhada de fé para você? Olha, eu digo que é maravilhosa, sabe, Frei? É um caminho que vale muito a pena. Não é fácil, e Cristo disse que não seria fácil, né? Mas é justamente por não ser fácil que vale a pena essa caminhada. Hoje em dia, infelizmente, a santidade é algo que está muito banalizada pela sociedade, principalmente pela juventude, que diz que é impossível ser santo. Claro, pela nossa humanidade realmente é impossível, mas com a graça de Deus tudo se torna possível. E pela graça, com certeza, a gente consegue trilhar esse caminho e chegar um dia à eternidade celeste. E para você, Cibele, como é essa caminhada de fé? Bom, pegando um gancho um pouco do que o Rodrigo falou, e já complementando com uma frase de Santa Teresa d'Ávila, né, que é justo que muito custa aquilo que muito vale. E de fato, né, a santidade ela não é fácil, ela exige muito de nós, são renúncias diárias, é como uma morte diária a nós mesmos, aos nossos desejos, à nossa natureza que é concupiscente, mas é um caminho muito bom, muito prazeroso, porque você caminha mesmo diante das dificuldades na certeza de que Cristo caminha ao nosso lado, né, que o bem maior está sendo servir a Deus, está sendo usada a nossa vida para fazer a vontade dele. Então, não tem, acho que, um prêmio maior do que saber que você caminha diante da graça de Deus. Muito bem. E assim, para a gente já ir adoçando um pouco mais a nossa conversa, o Frei vai servir aquele cappuccino, um cappuccino muito bom, para nos inspirar ainda mais na nossa reflexão. Mas enquanto o Frei vai servindo, eu vou fazer uma perguntinha que pode os dois estar respondendo ali e tal.
Vocês estão buscando a Jesus Cristo. Vocês estão buscando o caminho que Jesus deixou para todos nós. Quem é Jesus para vocês? Bom, para mim, Frei, é aquele que traz sentido a todas as coisas. Porque, como a gente disse, né, é um caminho desafiador. Independente, né, se a gente está trilhando ali, está mais íntimo, tendo uma vida de oração ou não, as dificuldades chegam da mesma forma. E saber da existência dele na nossa vida, crer nele e ser aberto a experimentar todas as manifestações de amor diariamente, traz sentido a todos os sofrimentos, né? Você significa tudo aquilo que pode ser difícil no dia a dia, tudo aquilo que pode nos fazer sofrer. Então, Cristo, ele traz sentido a todas as coisas. Ele traz, né, um sentido ao sofrimento, à alegria, ao sacrifício, à nossa renúncia diária. Então, para mim, é aquele que traz significado. Cristo não é uma ideia vazia? Não, não é. Não é. Cristo, como a Cibele disse, é o único que faz sentido a tudo desta terra, tudo que é passageiro, né? Infelizmente, se a gente colocar as nossas esperanças, as coisas da terra, nada terá sentido nessa nossa vida, absolutamente nada. Então, Cristo é aquele que faz tudo ter um significado, tudo ter um sentido e o único caminho para a gente chegar à eternidade. O único mediador entre nós e o Pai Celeste e, claro, com a intercessão dos nossos queridos santos. Mas quem que é Jesus para você, então? Jesus é minha vida e meu amado. E como é que você descobriu ele em você? Na tua caminhada? Olha, bom, eu nasci num berço católico, né? Graças a Deus, agradeço a Deus por isso. Mas a minha fé, ela se amadureceu muito a partir do momento que eu comecei uma formação de acólitos na paróquia. Ali, sim, a partir do momento que eu busquei conhecimento da Santa Doutrina, que antes eu tinha um conhecimento muito básico, aquele da catequese, mas a partir do momento que eu busquei algo a mais, ser um católico autêntico, buscar esse caminho realmente da santidade, aí que eu conheci verdadeiramente Jesus Cristo, através da doutrina da Santa Igreja Católica. Muito bem. E, Cibele, o Rodrigo dizia também que não é fácil ser santo. Por quê? Porque diante, né, do mundo que a gente tem, que expõe tantas coisas que vai a favor dos nossos desejos, né? Daquela frase de, você precisa também ceder ao teu cansaço, ceder muitas vezes ao teu desejo de um descanso, de não servir o outro, de dar, talvez, desculpas para você ter um conforto próprio, né? E isso é algo agradável ao nosso corpo. Claro que fazer aquilo que é a sua vontade, de às vezes dormir um pouco mais, né? De não rezar porque vai diminuir as horas do seu sono, ou de não fazer um sacrifício de um jejum, de uma abstinência, porque isso traz sofrimento ao nosso corpo. O mundo prega muito isso, né? De não sacrifícios, de um conforto, de um comodismo. E a santidade vai de encontro a isso. Ela, pelo contrário, né, nos convida a um sacrifício diário, nos convida a uma renúncia, nos convida à servidão, a exemplo propriamente de Cristo e de Maria, por exemplo, que na sua vida se colocaram sempre a serviço, né? Nunca colocaram os seus desejos, o seu conforto na frente, mas colocaram a vida do irmão, a vida daqueles que estão à volta para servir. Então, por isso que a santidade é difícil. É você renunciar a si mesmo, renunciar aos seus desejos diante de um mundo que prega o conforto, que prega você tá ali, né, no seu comodismo. Na verdade, nós estamos diante de uma sociedade que prega cada vez mais o hedonismo, o egoísmo, né? Coisas que é pro eu, e onde nós nos fechamos ao outro. E quando nós realizamos, então, o jejum, a oração, a caridade, a abstinência, nós percebemos que somos frágeis. E do mesmo modo que necessitamos deste Deus Criador, outras pessoas assim também necessitam. Vocês acreditam que nós podemos ajudá-los de alguma forma? Eu creio que sim. E eu acho que a melhor maneira de ajudá-los é através do nosso testemunho de vida. São Francisco de Assis, me corrija, Frei, se estiver errado, mas manda lá. São Francisco que disse que evangelizai a todo momento e, se necessário, use palavras. Certo. São Francisco, né? Então, o que significa isso? Porque o exemplo da nossa vida é infinitamente mais importante que todas as palavras que a gente disser aos outros. E tentar converter a força. Então, eu creio que através do nosso testemunho diário,
através do nosso exemplo, sempre com humildade, sempre com caridade, que é o mais importante, a gente pode ajudar essas pessoas que ainda não estão no caminho da santidade. E complementando um pouco o que o Rodrigo falou, também tem uma frase, não sei o autor ao certo, mas que palavras convencem e exemplos arrastam. E vai muito, né, a favor do que o Rodrigo falou dessa questão da vivência, né? As palavras, elas são muito fáceis, né? Muito simples, muitas vezes, você estudar, montar uma frase bonita e falar com uma entonação perfeita que convence e encanta aquele que está ouvindo. Mas muitas vezes você viver até mesmo aquilo que você fala na tua vida é totalmente diferente, é difícil, é desafiador. Então eu acho que para aquele que, né, tá como espectador da nossa vida, tá nos olhando muitas vezes como aquele que busca santidade, não só nos ouvir, mas nos ver, viver aquilo que a gente prega, a verdade de Cristo, é muito mais convincente, é muito mais convidativo do que simplesmente a gente falar, né? Então, ela passa a ver, né, por exemplo, que não é só palavras, é possível viver daquela forma, é possível encontrar felicidade vivendo assim. E é o que a gente muitas vezes vê na vida dos santos, né? Se eles conseguiram, se eles viveram dessa forma, por que eu não posso conseguir viver? Né? Nós temos o mesmo chamado à santidade diante da nossa criação em Deus. Então, eu acho que ter essa comunhão, né, essa vivência em comunidade de pessoas que também têm buscado pelas mesmas coisas que nós, nos fortalece no caminho e também nos ajuda a evangelizar aqueles que ainda não tiveram contato com essa área, com esse desejo pela santidade. Muito profundo isso que vocês fazem e trazem à minha memória duas coisas. A primeira, a boca fala aquilo que o coração está cheio. Está no Evangelho de Mateus, né? Ah, foi uma brincadeirinha. Não interessa. De alguma forma você cultivou isso na tua vida. E quando nós buscamos na nossa consciência aquilo que são valores, nós vamos ver que a nossa história é enraizada em nós. Portanto, o hoje é um fruto do ontem. E amanhã será fruto do hoje. Então, se nós queremos, façamos desde já. E uma segunda colocação sobre esse princípio de testemunhar com a vida é porque pelas palavras muitas vezes nós podemos soar em vão. Nós podemos soar em vão. Eu falo isso porque me agrada, porque me convém, mas não é a palavra do Senhor, não é o Evangelho. E diante do nosso mundo hoje a gente recebe tantas distorções da palavra. Muito. Realmente, infelizmente a gente vê na sociedade pessoas que querem mais se aparecer do que pregar realmente o Evangelho, do que pregar a palavra. E aí acabam dizendo o que lhes convém. E distorcem muitas palavras do que Cristo dizia, do que os próprios santos diziam, infelizmente. Então, cabe a gente pedir a graça do discernimento a Deus, todos os dias, para poder discernir realmente aquelas palavras que nós escutamos e também para ter a sabedoria de não distorcer o que nós mesmos falamos para os outros. De não dizermos algo que vai contra aquilo que nós vivemos. E aí está Por isso que o exemplo da nossa vida é primordial e muito mais importante que as palavras, porque muitas vezes nós podemos dizer uma coisa, algo que é belo, algo que é bonito, algo que os santos ensinam, porém não vivemos aquilo. E isso é muito prejudicial, não só para nós, mas, por exemplo, para os nossos irmãos, que é o mais importante. Viver a santidade, basicamente, é buscar a plenitude da nossa humanidade. E quando nós apresentamos, igual a Sibeli já mencionou, desses sacrifícios, dessas penitências, é para a gente tentar buscar a nossa essência. Desta busca do outro, desta abertura ao outro. É de buscar na essência humana o amor. O amor. Porque Deus nos criou por amor. Ele quer que a gente ame. Não é verdade? Com certeza. E a questão das penitências e abstinências e qualquer outro sacrifício que a gente faz por amor, e tem que ser por amor, senão é vão aquilo que fazemos, é justamente para ir contra as nossas concupiscências, porque isso a gente vai ter até o final da vida. Então, para que serve o jejum e a abstinência? Justamente para treinar a nossa alma a ir contra essas inclinações que vêm dos nossos pais Adão e Eva, né? Então, isso realmente é muito importante e é essencial para trilhar esse caminho da santidade, essa escada que nos leva cada dia mais ao céu, que é
que é o nosso principal, a nossa principal meta. Eu acho que também a vivência da abstinência, do jejum, ela leva, né, a determinada determinação. Se nós sonhamos e desejamos a eternidade como algo próprio mesmo, eu acho que todo ser humano, independente daquele que já teve, né, o seu encontro pessoal com Cristo ou não, ele tem no seu íntimo um desejo pelo que é eterno. É muito natural, assim, do nosso ser, da nossa existência. E a determinada determinação, né, que eu digo, que é pela prática do jejum, por aquilo que você se coloca, né, a morrer para si mesmo, né, morrer para os seus desejos, morrer para o seu conforto, nos leva a alimentar mais o espiritual diante de um mundo que oferta tanto alimento para o homem carnal. Então, até, né, complementando a sua pergunta anterior do por que é tão difícil, o mundo ele dá alimentos, né, para o nosso lado carnal, para o nosso desejo o tempo todo, sejam, né, através de filmes, de televisão ou de a própria, né, comunidade em si. Então, a gente está exposto a todo momento a conteúdos que sempre tendem a alimentar o nosso homem carnal. E se, né, como a própria Sagrada Escritura nos diz que a carne é fraca, mas o nosso espírito ele precisa ser fortificado pela graça de Cristo, a gente precisa também ter momentos de retirada, de abstinência, de jejum, de intimidade com Deus, para que o nosso lado espiritual, para que o nosso homem espiritual seja alimentado. Porque se a gente tem essas duas naturezas e a gente só, né, se permite que o nosso lado carnal seja exposto, seja alimentado, seja ali o tempo inteiro, né, exposto aqueles convites para a saciedade carnal e nunca a gente vá contra ele, né, no jejum, no sofrimento, no exercício, né, da renúncia mesmo, né, em busca da santidade, do contato com a palavra de Deus e com a vida espiritual, a gente nunca vai conseguir vencer, a gente nunca vai ter um espírito mais forte e sempre vai tender mesmo para a nossa natureza concupiscente. Voltando à questão do essencial, Frei, que você citou anteriormente, cabe lembrar que a primeira vocação de um cristão é a santidade, né? Todo batizado, ele tem como primeira missão, como primeira vocação, como primeiro chamado, a busca pela santidade. Então, essa essencialidade, ela precisa fazer parte da nossa vida, nós devemos lembrar todo santo dia disso e pedir a Deus a graça de respondermos sim a Ele, como a Santíssima Virgem, a essa vocação. Diante do que vocês dizem, me vem muito assim. Nós somos corpo, alma e espírito. Estamos integrados. Sim. Mas muitas vezes nós damos mais atenção a uma ou outra dimensão e acabamos desmerecendo outra. Bom, no princípio de sofrimento, eu acredito assim que o sofrimento por ele só, já foi bem dito, em vão não serve para nada. Não serve para nada, tá? Mas por amor, por este desejo de eu me reencontrar e assim estar por inteira na presença do Senhor, ele é super válido. Ele ajuda a nos disciplinar, nos dá toda a asceses e assim por diante. Mas sabe o que é interessante? A gente fala muito em sofrimento, a gente fala muito nessas dificuldades, mas porque é muito mais aprazível viver esta vida do pecado. É muito mais fácil nós sucumbirmos a ele. Até há poucos dias nós refletimos no Evangelho que Jesus diz: amai os vossos inimigos. Cara, isso é muito difícil. Muito difícil. É muito mais fácil a gente odiar, falar mal, não é? Agora, amar é uma decisão. E buscar a Deus, que é viver a santidade, que é estar na presença de Deus, é uma decisão. Mas como cultivar essa decisão? Frei, essa decisão a gente cultiva através da oração, principalmente, né? Além e aí o que você citou agora, em relação a espírito, corpo e alma. O corpo, a gente já disse, penitência, sacrifícios, jejuns. E aí a oração é para alimentar o espírito e a alma, né? Para estarmos mais ligados a nosso Senhor Jesus Cristo, ligados em estado de graça, por isso a importância do sacramento da confissão também. Isso. Então, através da oração é que a gente cultiva isso e também vencendo os desafios e as tentações que Deus permite que venham ao nosso encontro no dia a dia. E Deus vai permitir essas tentações. E é louvável que essas tentações venham. Sem essas tentações, nós não conseguiríamos ser santos, né? Porque seria muito mais fácil. Então nós devemos pedir a graça
a Deus, de vencer todas essas tentações, e nos momentos que ele coloca esses desafios de amar o nosso inimigo, que é extremamente difícil, e é por isso que hoje poucas pessoas querem essa busca pela santidade, porque ninguém quer amar o inimigo. Sim. Ninguém. Todo mundo quer amar só aqueles que os amam. E o amar o nosso inimigo não é aquela questão de conversar com o nosso inimigo e falar palavras de carinho ao nosso inimigo. Não. Mas é a questão do perdão, perdoar o nosso inimigo, não desejar mal e desejar o céu. A pior coisa que nós podemos fazer ao nosso semelhante é desejar o mal, é desejar o inferno para ele. É a pior coisa. Isso é pecado muito mortal. Então, através da oração e através dessas tentações diárias que nós vamos vencendo e vamos tendo a graça de superá-las no dia a dia, é com isso que a gente vai alimentando essa dimensão que você citou, Frei. Em complemento também ao que o Rodrigo falou anteriormente, respondendo também a sua pergunta, né, de como cultivar esse desejo, eu acho que toda pessoa que chegou, né, a essa busca, a esse desejo pela santidade, algum momento da vida ela se perguntou o propósito do porquê ela existe, do porquê ela está nesse mundo. E como o Rodrigo falou anteriormente, né, nossa vocação inicial é a santidade. Cristo, né, a gente vê em Gênesis, Deus nos criou a sua imagem e semelhança. E o que é Deus senão o Santo dos Santos? Sim, sim. E em diversas passagens a gente vai encontrar no Novo Testamento, né? Seja santo porque eu sou santo. Ou, né, que Deus nos chama a santidade em diversos momentos, seja na vida matrimonial, no sacerdócio, seja a vocação que a gente discerne depois. Em todas as áreas da nossa vida nós somos chamados a ser santos, né? Essa é a nossa vocação inicial. Porque o nosso Criador, a quem fomos criados à imagem e semelhança, Ele é santo. Então, é nessa busca, talvez, né, nesse discernimento, qual é a razão, qual é o sentido da minha vida, é que a gente vai cultivando, vai alimentando, vai encontrando respostas na Sagrada Escritura, e a gente vê ali que a razão, o sentido dela é a santidade, é a busca pela santidade, no cotidiano mesmo, né? Não em atos extraordinários, mas no ordinário da vida. Quando a gente fala em santidade, me vem muito assim, ó, nos afastar daquilo que nos afasta de Deus. É perfeito, perfeito, é isso mesmo. E a sociedade, a todo momento, ela está nos jogando situações que nos afastam de Deus, a todo momento, né? Então, por isso a importância de pedir a graça da sabedoria e de vencer essas tentações que o mundo nos joga, para justamente nos afastarmos desses pontos e chegarmos mais perfeitamente ao encontro de Cristo, à graça de Cristo. E um outro ponto que é fundamental a todo católico para chegar nesse caminho é a vivência dos sacramentos. Isso. Frei, os sacramentos é um presente maravilhoso deixado por nosso Senhor Jesus Cristo na cruz e que nós temos o privilégio de ter na Santa Igreja, a única igreja que tem os sacramentos, que tem os sinais visíveis de Cristo na cruz. E nós temos a oportunidade de buscar esses sacramentos com frequência. Temos a graça de hoje morarmos em Curitiba e termos muitos sacerdotes que podem atender confissões diariamente. Claro, não confessar diariamente, mas pelo menos ali com frequência. Estão ali, se precisar. Estão ali. Agora, a comunhão diária, sim, nós temos essa possibilidade, temos igrejas e paróquias perto de nossas residências, podemos comungar diariamente, isso é maravilhoso. E os sacramentos, essa vivência regular dos sacramentos é primordial para quem busca esse caminho. Sem a comunhão, sem a confissão, sem a busca dos sacramentos, é impossível ter força para suportar tudo aquilo que o mundo nos prega e que nos afasta de Nosso Senhor e da sua Santa Igreja. E aí você volta naquilo que nós falávamos no início, você bem mencionou, é com a graça de Deus. Sem essa graça a gente não vai conseguir vencer tentação, não vai conseguir vencer esse desejo de sempre ser o melhor do que os outros e não melhor para os outros. É com a graça de Deus. E a igreja, ela simplesmente é o rosto visível de Cristo na terra. É o corpo místico. Então, poxa, tá ali, é só procurar.
Tá ali, o padre vai te atender, o religioso vai te atender. Não somos melhores do que ninguém, mas estamos trilhando juntos o mesmo caminho. Só que uns estão um pouco mais à frente, outro um pouco mais atrás, e cada um complementa a história de vida do outro. E mais uma vez a gente elenca a palavra outro. O outro faz parte do meu processo de santidade. Respondendo, né, dando continuidade também a isso que você mencionou, como o Rodrigo falou da vivência dos sacramentos, a gente encontra através, né, da Eucaristia, da confissão, um equilíbrio de vida. Porque, como você falou, a gente deve nos afastar daquilo que nos afasta de Deus. Eu ouvi em algum lugar, por isso eu estou falando aqui. Você citou. Mas, ao mesmo tempo, né, eu acho que é essa vivência, eu creio que é a vivência dos sacramentos que nos permite encontrar um equilíbrio. Porque ao mesmo tempo que a gente realmente precisa nos afastar daquilo que nos coloca distante de Deus e buscar aquilo que realmente nos aproxima, a gente não pode também se isolar, né? Porque a gente precisa ser sinal e luz, né? Sal e luz. Sal e luz. E a gente precisa ser sinal também da face de Cristo àqueles que estão expostos somente àquilo que afastam eles de Deus. Uhum. Então, no deserto da vida, a gente precisa muitas vezes ser o oásis do amor de Cristo na vida daquele irmão. Exato. Então, eu acho que é a vivência realmente dos sacramentos que nos permite ter esse equilíbrio. Não nos expor, não falar, comigo não acontece, eu não caio. Ou vou ficar ali, né, digamos, usando de justificativa para estar no meio do que é errado, do que nos leva, nos expõe com muita facilidade ao pecado, achando que nós não vamos cair. Mas também ter a sabedoria de não nos isolarmos, não nos colocarmos como, né, assim, perfeitinhos e não permitir que o nosso irmão que não tem aquele contato seja agraciado pela graça de Deus que já veio na nossa vida, né? E essa questão do outro, Frei, é algo muito... É um ponto muito importante, a questão do orgulho, que nós podemos cair nesse pecado, que foi o primeiro pecado, né? Certo. A questão do orgulho de Adão e Eva. E é uma tentação que pode vir a nós, a querermos nos isolar, em pensarmos que conhecemos mais. Não, eu conheço mais da palavra, eu conheço mais sobre a doutrina, eu frequento regularmente os sacramentos e essas pessoas não, então vou me isolar porque elas não fazem parte do reino também. É um pecado que a gente está suscetível a cair e nós precisamos pedir a graça constantemente não cair nesse pecado do orgulho. Uhum. Porque a vivência dos sacramentos é justamente isso, como a Cibele disse, é o encontro do irmão. E ali nós estamos com pessoas que querem o mesmo caminho. Muitas vezes não com o mesmo afinco, mas através do nosso exemplo nós devemos ajudá-las a seguir esse afinco também. E não ter um olhar julgador. Uhum. Deus não quer que nós tenhamos esse olhar julgador. Por isso que nós precisamos pedir muita graça da humildade. Como teve a Santíssima Virgem Maria, que é o maior exemplo de humildade nesta terra. Duas citações bem básicas, bem básicas. Eu não quero a morte do pecador, e sim que ele se converta e viva. E a outra, poxa, como é que eu vou amar a Deus que eu não vejo se eu não amo meus irmãos que eu estou vendo? O outro faz parte do meu processo de santidade. E aí você dizia assim, Frei, não somos perfeitinhos. Exato, nós não somos perfeitos. Somos seres perfectíveis. Olha só, estamos na caminhada. Temos um teólogo conduzindo o podcast aqui. Tem que usar teologia também. Estamos a caminho desta perfeição que encontramos em Cristo. Ele é o ideal e nós somos o real. Há uma distância? Mas sempre um olhar para o ideal dá vontade de mover, dá vontade de mexer as minhas estruturas e sair do meu comodismo e buscar esta presença de Deus que é a minha santidade. E como você falou, né, da questão de não somos perfeitos, mas buscamos por isso. E vai muito, né, do tema desse podcast, né, de que nós também podemos ser santos e da nossa vocação inicial de santidade. Se Cristo nos chama a ser santos diariamente, se Deus Pai nos criou com a imagem e semelhança dele, de vivermos a santidade, de sermos justos, eu acho que a gente não pode duvidar, né, daquilo, é impossível a gente ser santo. Tenho a nossa natureza concupiscente, eu peco, né, sou muito pecador, enfim, e você vai, às vezes, justificando, usando isso como uma justificativa para você não ir contra a sua tendência, não ir contra a sua natureza e buscar com um espírito
né, com um propósito decidido pela sua santidade. Então, se Deus nos criou para a santidade, se Deus nos criou para sermos santos, a gente não pode viver duvidando disso, porque a gente estaria duvidando de uma verdade que o próprio Deus nos criou. Repete. Como é que é? Se Deus nos criou para a santidade e a gente usa dessa justificativa duvidando da nossa capacidade de sermos santos, a gente estaria duvidando, né, do propósito para o qual Deus nos criou. A gente estaria duvidando de que é impossível cumprir aquilo que Deus nos deu como vocação inicial. Não podemos duvidar de que podemos ser santos. Meu Deus do céu. Pronto. Tá aí. Tá aí. A Cibele vai fazer filosofia e teologia depois que ela terminar a medicina. Nós não podemos. E aqui eu trago agora essa certeza, porque a partir do Concílio Vaticano II que essa ideia de santidade veio para todo mundo. Antes era o padre, a freira, era o religioso, não eram os leigos, não era toda a igreja. A partir da Lumen Gentium nós temos essa conotação de que, pelo batismo, todos nós somos chamados à santidade. É um caminho para todo mundo. E isso é possível, sim. E olha que interessante, o batismo é a nossa porta de entrada para a vida na Trindade. Pois o Senhor nos convida a isso. Por meio de quem? Do seu Filho, Jesus. Quando a gente é batizado, nós nos tornamos o quê? Filhos de Deus. Irmãos do Cristo. Gente, aí o pecado não tem mais a última palavra sobre nós. É a graça. Por isso que nós não podemos duvidar de que podemos ser santos. Sim, e nós devemos pedir constantemente a graça de não duvidar. Porque o mundo está pregando todos os dias que devemos duvidar, que é impossível. Que nós Por quê? Por que você acha isso? Porque o mundo a todo momento está falando assim para nós. Busque prazer, fuja da dor. Busque prazer, fuja da dor. Busque prazer, fuja da dor. Né? E isso vai totalmente contra que Cristo viveu. Cristo morreu na cruz por cada um de nós. Né? Teve a dor mais dolorosa que um ser humano já passou nesta terra. E não só a dor do corpo, mas a dor da alma, porque todos os nossos pecados estavam na alma de Cristo ali. Todos aqueles pregos, todos aqueles chicotes que nossa, Frei, me ajuda aí. Vamos lá. Flagelaram. Isso. Nosso Senhor, ali estava todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões. Certo. Então, nós não devemos fugir da dor. Então, por isso que devemos pedir a graça de Deus constantemente, para que Ele nos dê esse entendimento de buscar a santidade através dos nossos sacrifícios diários e dar um espírito redentor aos nossos sacrifícios, para que eles se unam ao sacrifício de Cristo na cruz. Perfeito, perfeito. E aí, nesse pedir a graça, duas coisas, né? Porque assim, Frei Raniero Cantalamessa, que é um capuchinho pregador do Papa, pregador para a Casa Pontifícia, ele nos diz uma frase muito eloquente, muito profunda. A graça de Deus é como a chuva, cai sobre nós a todo momento, a todo instante. Mas se eu abro o guarda-chuva, eu vou me molhar? Não vou. Então, esse pedir a graça é dar abertura ao Espírito Santo, porque é o Espírito que nos conduz à santidade, não é, Cibele? Com certeza. E é essa vida íntima com o Espírito Santo que nos permite, né, sermos agraciados com a perseverança, com o desejo, com a luta, né, diária. E como você falou anteriormente, muitas vezes a gente olha, a santidade é para quem vive recluso, né, no mosteiro, é para os sacerdotes, são para os religiosos, mas não para os leigos, não para um matrimônio, não para um namoro, não para a juventude, né? E é a vivência com o Espírito Santo, são os dons do Espírito Santo, é a graça de Deus que vai nos mostrando, né, como é belo esse caminho, como é possível, como é prazeroso, não é só, a gente fala muitas vezes do sofrimento, que a santidade é sofrimento, que a santidade é renúncia. Mas tem um pouco, como a gente já está dizendo, né, para superar esses comodismos. Mas é nessa santidade que a gente tem um crescimento, assim, extraordinário, nesses sofrimentos que muitas vezes a gente encontra o oásis do amor de Deus, assim, né, a gente é agraciado, a gente é fortalecido, então
a santidade não é só sofrimentos, não é só renúncias, mas também é um deleite do amor de Deus ainda na Terra, né? Sem estarmos na eternidade. E é ali nessa vivência diária que você vai aumentando a sua sede pelo céu, porque você pensa assim, né? Se mesmo aqui ainda na Terra, no mundo de sofrimentos, eu consigo sentir com tanta ternura o amor de Deus, com tanta ternura o carinho, o zelo, né, o cuidado que Deus tem conosco diariamente, quão maior deve ser na eternidade. E isso é uma retroalimentação, né? Você continua buscando e aquilo te sacia. E você tem vontade de buscar ainda mais, mesmo diante dos sofrimentos. Mas é um sofrimento que purifica, que nos leva, nos impulsiona a ir além, né? Então, como ele falou, a gente deve sempre trazer uma significação, um sacrifício redentor, que nos leva ainda mais próximos de Deus. Então, acho que não existe melhor forma de se viver ainda neste mundo, né, de tantas tribulações do que procurando viver a santidade nos nossos desafios. Quando eu faço um velório, olha só, eu vou compartilhar isso aqui com vocês e com quem está nos ouvindo. Quando o Frei faz o velório, sempre eu digo assim, olha, se você hoje está aqui prestando a sua homenagem para esse ente querido, é porque de alguma forma ele marcou a tua existência. De alguma forma ele marcou a tua existência. Seja uma palavra, um carinho, um abraço, uma piada, alguma coisa, ele marcou a tua existência. Só que por meio disso, Deus transbordou o amor dele por meio da vida dessa pessoa. Você sentiu esse amor pela vida dessa pessoa e hoje aqui você está sendo grato. Mas sabe o que é transbordar o amor de Deus? É trazer o céu aqui para a terra. Profundo. Então, trazer o céu aqui para a terra é um caminho de santidade. E nessa palavra sofrimento eu coloco a renúncia. O que é renúncia, Frei? Eu deixo algo bom por algo muito melhor. Aquilo aparentemente é bom. Poxa, mas no mais profundo isso aqui vai ser melhor. Mesmo que vai ter sacrifício, eu vou ter... Mas é melhor. E é isso que Deus tenta todo dia, bater na nossa cuca e falar assim, isso aqui é melhor, abre o olho. Abre o olho. E, Frei, quando nós colocamos esse significado cristão à renúncia, esse prazer do pequeno sofrimento, dessa renúncia que a gente faz, esse desconforto que temos, esse prazer do céu, ele se torna muito melhor, muito mais prazeroso do que o prazer que o mundo nos oferece. E isso é extremamente gratificante, extremamente maravilhoso para a nossa alma. A gente sente que aí, com isso, a nossa alma ela se une mais perfeitamente a nosso Senhor Jesus Cristo, a Santíssima Trindade e a Santíssima Virgem Maria. Por isso que sempre devemos colocar um significado cristão, um significado eterno a essas nossas renúncias que fazemos no nosso dia a dia. Se não for assim, nada disso terá sentido, nada disso terá valido a pena. Mas também assim, sabe, quando a gente não peca, a gente fica tão sereno. Tão sereno, exatamente. É uma coisa diferente. É uma paz. Você não sabe explicar. Quando você vence uma tentação, Frei, olha, parece que a sua alma... ela se abre, assim, a sua alma ela vai até o encontro da Santíssima Trindade no céu e volta. É maravilhoso, é maravilhoso. E a gente consegue muito isso por conta da vivência dos sacramentos. Volto a repetir a importância... Vivência do sacramento, tá enfatizando. Sim, tem que enfatizar, porque é extremamente importante. Sim. E Cristo nos deixou os sacramentos justamente para isso, para termos forças de suportar esses momentos, essas renúncias, e chegarmos à perfeição, chegarmos à santidade. Vai lá, Sibeli, o Frei cortou você. Vai, pode falar. Não, eu ia pedir pro Frei para fazer uma comparação, como o Rodrigo falou, dessa questão, né, que a vivência da santidade, ela te traz uma saciedade, algo muito maior, né, um prazer muito maior do que muitas vezes aquilo que o mundo oferece. O prazer do mundo, ele é limitado. E mais no início eu falava ainda, né, dessa questão inerte do ser humano, da eternidade, né? Da busca pela eternidade. Todo ser, independente se cristão ou não, ele tem ainda essa sede interna, né? Que é inerente a ele, da eternidade. E muitas vezes a gente vê isso, por exemplo, com alguém que acaba no caminho das drogas, né? Ele tá no momento de sofrimento e ele busca pelas drogas porque por um momento aquela droga oferece um momento de prazer, alegria, mas aquilo é finito. Certo. E, de repente, acaba e ele quer de novo. Ele tem aquela vontade de usar para ter de novo aquela sensação de paz, de alegria, de tranquilidade. Então, ele quer eternizar aquele momento em que ele está, né, ali sobre os efeitos
como um refúgio para a alma dele, como um refúgio para os sofrimentos dele. E de forma similar, mas muito mais, né, santificado e que traz um benefício profundo, esses sacrifícios é a busca pela santidade. Porque como se fosse uma droga, digamos assim, né? Permita essa comparação. Tranquilo. A gente busca, como eu falei anteriormente, é uma retroalimentação. Você busca aquilo, você se sacia de uma forma tão, assim, extraordinária, aquilo te eleva, né? Como o Rodrigo ainda falou, é como se a sua alma se elevasse aos céus e você tem sede ainda mais daquilo. Só que é uma sede inconstante, assim, que te leva para mais próximo de Deus. Não é algo que vai deteriorando a sua natureza como, né, os entorpecentes fazem, mas é algo que vai te levando para aquilo. É aquela sede de eternidade, mas uma eternidade que você já consegue viver ainda aqui, né, que não te deteriora, mas que te edifica, que te complementa, que te eleva. E que te abre ao outro, que não fecha você num prazer egoísta, hedonista, como nós já estávamos falando. Só que sabe o que acontece? No fundo, esses nossos irmãos e irmãs que buscam a maldade, que buscam a droga, que buscam tudo isso aí que a gente pode pensar de negativo, não estão buscando porque querem. Não está no fundo do coração humano essas buscas. Mas diante de tanto sofrimento, diante de tantas dificuldades, há distorções do que é certo, do que é errado, do que são valores, do que são inverdades. E por isso que nós encontramos hoje cada vez mais uma sociedade distante de Deus. E aí vem a nossa missão. Por que ser santo, Frei? Porque nós continuamos a missão de Cristo. Nós simplesmente buscamos viver como Cristo viveu. E sabe o que acontece? E aqui vem um puxão de orelha para nós. Muitas das vezes, o único evangelho que as pessoas vão ler será a nossa vida. Por meio de nós, do nosso testemunho, como você também, Rodrigo, falava, é que vão conhecer a Cristo. Sim. E por isso a importância de termos o cuidado de não julgar, né? Muitas vezes a gente vê pessoas buscando a maldade, a primeira coisa que a gente vai fazer é julgar, falar que ela não vai para o céu, falar que ela merece o inferno. E isso não faz parte de um verdadeiro cristão, de um verdadeiro católico, né? Devemos acolher porque aquela pessoa, como você tem muita experiência, né, Frei, atendendo as pessoas que muitas vezes buscam a maldade e tudo mais. Você vê que aquelas pessoas são vítimas de situações da vida delas. Claro, muitas vezes são decisões próprias e tudo mais, porém, na maioria das vezes, são vítimas daquele pecado. Elas encontram a única saída naquilo, naquela maldade. Então, cabe a nós acolhermos primeiro e, claro, exortarmos elas através da caridade. Eu escutei, tempo atrás, não me recordo de quem, de que se formos para exortar sem a caridade, é melhor ficar quieto. É melhor ficar quieto. Então, devemos exortar, claro, com as palavras, com a caridade, porém, mais ainda através do nosso exemplo de vida, conforme já falamos anteriormente. E como o Frei falava, né, essas pessoas buscaram, diante dos seus desafios, né, elas, pela sede do eterno, elas acabaram muitas vezes buscando aquilo. E buscaram, talvez, porque não tiveram a graça de serem apresentados ao amor de Cristo. Talvez, não, assim como eu e o Rodrigo, que a gente cresceu em berço católico, talvez eles não tiveram a graça de ter, né, alguém que lhes mostrasse o caminho, que lhes mostrasse a verdade. Então, por isso, né, dessa importância da vivência da santidade em comunidade, porque eu creio que a santidade, ela não se faz sozinho. Sim. Ela não se faz na minha exclusão social. Ainda mais, por exemplo, assim, poderiam dizer, então quem vive, né, em mosteiros, na sua vida reclusa, então não podem ser santos. Eu diria que não, porque aqueles que vivem, né, no seu mundo, né, reclusos da sociedade, eles oram ofertando ali a vida deles mais reclusa, de mais oração, por aqueles que estão fora. Então, a santidade deles ainda assim ali dentro não é vivida sozinha, não é só a vida dele. E a gente que está aqui fora é chamado a viver também uma santidade que não é fechada a nós mesmos, né? Mais aberta ao outro, porque senão não seríamos santos. E muitas conversões, Frei, olha, eu garanto, muitas conversões que acontecem de pecadores se dá em função dessas orações de pessoas que estão nos mosteiros fazendo jejuns diários, fazendo reclusões diárias, orações continuamente, 24 horas de orações, em função dessas almas que não rezam por elas mesmas. Então, isso que a Cibele falou realmente é muito importante
E vai muito de encontro a isso que a gente está mencionando aqui. E isso é a força da igreja, isso é o que compreendemos quando lemos São Paulo, ao dizer que somos cada um membro. E quando um membro se machuca, todos os membros se machucam. Quando um membro se alegra, todo o corpo se alegra. Isso é o poder da intercessão, isso é o poder de estarmos unidos todos no Cristo. Meus queridos, eu estou aqui não com professores de teologia. Eu estou aqui com dois jovens, um de 25, ela 21 anos, que de alguma forma estão buscando essa santidade, que se reveste de diversas formas pelos carismas que a igreja apresenta. Mas o primordial é viver a minha humanidade na sua essência, na presença de Cristo, no seu propósito evangélico e sempre na intimidade com Deus. E assim, do mesmo modo como eu e você estamos querendo viver como Cristo, nós já tivemos e temos muitos santos reconhecidos pela igreja, que viveram autenticamente como o Cristo. E sabe, você que está me ouvindo, alguns desses santos inspiraram esses jovens. Exatamente. Por que os santos nos inspiram, Frei? Porque Jesus, ele tem a dimensão do divino. Jesus é Deus e homem. Então, querendo ou não, a nossa consciência nos aponta, Frei, mas o cara era Deus. E agora, quando a gente traz pra gente como a gente? Como até, por exemplo, Nossa Senhora. Nossa Senhora é um exemplo magnífico sobre isso, né? Mas agora vamos falar então um pouquinho desses santos que inspiram vocês a buscar o caminho de santidade. Quem quer ter o santo ou tua santa, Rodrigo? Meu santo de devoção é São Pio de Petreutina. Não, você tá puxando o saco porque eu Frei é capuchinho, para. Como eu cresci em uma paróquia capuchinha, né? São Pio é capuchinho e eu, me espelho muito em São Pio, né? Mas claro, São José também eu tenho um carinho, um carinho maravilhoso. E São José também, pela virtude da pureza, da castidade, é um santo que a gente precisa muito buscar a intercessão, pedir para ele essa graça, né? Mas meu santo mesmo de devoção é São Pio de Petreutina. São Pio. E a Cibele? O meu santo de devoção é São João Paulo II. Também tenho um carinho especial por São José, mas de modo especial sempre me senti muito encantada pela vida de São João Paulo II, muito também incentivada a viver com coragem, né? Ele, um papa que foi da juventude, que exorta muitas vezes a coragem nos jovens e ver o testemunho de vida dele, né? Por tudo que ele passou e ainda assim, né, apegado a Deus, numa vida íntima com o Espírito Santo, tudo na vida dele me exorta a querer também viver a santidade, sendo jovem. O meu primeiro era São José. Eu perguntava, quem que é teu santo de devoção? É São José, mas nem sabia por quê. Aí depois eu fui tendo um carinho especial por ele. Tanto é que a minha profissão perpétua aconteceu no dia de São José. Mas depois entrou São Francisco, e aí não tem pra ninguém, aí não tem, né? É São Francisco. Mas vamos lá, Cibele, o que você vê no nosso amado Papa Santo Papa João Paulo II, Cristo? O que ele revelou Cristo em você? Eu acredito que o que mais me encantou e num primeiro momento me levou a conhecer mais da vida dele foi quando ele sofreu, né, o atentado. Certo. E ver a humildade dele de perdoar. Ainda há pouco eu assisti um documentário que um cardeal que era próximo dele, né, que comentou que no momento que ele foi alvejado, né, ele, ainda no caminho do hospital, repetia constantemente que ele perdoava o atirador, que ele perdoava e rezava pela alma dele constantemente. Então, como a gente disse, né, anteriormente, dessa questão de que o mundo, e ainda com o evangelho de hoje, né, nos leva a odiar o nosso inimigo. Sim. Eu vejo, né, nessa atitude de São João Paulo II, um ato de extrema humildade, de um amor ao inimigo muito grande. Ele vivendo ali naquele momento em que a vida dele, né, corria risco, ele vivendo as próprias palavras da Sagrada Escritura, né? De não desejar o mal, de ali não desejar o inferno, porque ele tentou tirar a vida dele. Mas pelo contrário, ele rezava ali pela conversão e depois que teve, né, a alta, ele visitou ainda o atirador na cadeia, teve ali seu momento de intimidade. Então, ouvir, né, essa história, ver muitas vezes as imagens que tem, me comove muito, assim, me leva a ver como a gente precisa ser humilde, como é importante, né,
esse despojarmos do nosso orgulho, da nossa sensibilidade, né? Tipo, de um orgulho ferido e nos colocarmos à disposição do irmão, né? Eu fico imaginando as grandiosas graças que deve ter causado no coração daquele homem que atirou contra São João Paulo II, esse simples ato de humildade. Simples, né? Até estaria sendo meio... tirando ali o valor que tem todo esse momento, porque, claro, né, estar diante de alguém que tentou tirar sua vida não deve ser fácil. Imagina. Talvez, né, houve ali uma extrema doação de São João Paulo II, mas essa renúncia do orgulho dele mesmo, né, esse ato de humildade, quantas graças pode ter causado na vida daquele homem, né, que atirou, né, enfim, eu acho que é a principal coisa que me encanta na vida de São João Paulo II, é essa humildade e é esse servir que ele coloca, né? Que ele se dispõe, é esse amor pela juventude, que muitas vezes a igreja antes não tinha um olhar tão atento para os jovens, e os jovens, eles são o futuro da nossa humanidade. Se a gente não tem essa atenção, esse carinho, essa busca, né, pela vida dos jovens, por incentivá-los na santidade, por incentivá-los a viver mais próximos do amor de Deus, a gente estaria arriscando o nosso futuro, arriscando o futuro da nossa fé, da nossa igreja. Então, toda essa dedicação, todo esse servir, toda a humildade de São João Paulo II são coisas que me exortam, me encantam e que me levam a ter um carinho tão especial por ele. Se não me engano, ele se converteu, esse homem que atirou em São João Paulo, né? Atirou, Se converteu ao catolicismo depois desse encontro com o Papa. Não, é uma coisa louca, né? É um olhar transcendental. É olhar como Cristo. E para você olhar como Cristo é deixar Cristo viver em você. E isso é uma caminhada de todos os dias, um exercício constante. Aqui a gente vê apenas um fruto daquilo que foi cultivado na vida de São João Paulo II. E para você, Rodrigo, o que São Pio revela de Cristo para você? Olha, São Pio foi uma pessoa, Frei, que viveu de maneira extraordinária a sua vida e seu ministério sacerdotal. É o único sacerdote da igreja, né, o único padre instituído que recebeu os estigmas de Cristo. Né? Os demais que receberam não eram instituídos, não eram ordenados padre. Ele foi o primeiro e único até hoje. Né? E a questão da humildade, assim como a Cibele falou de São João Paulo II, São Pio ensina-nos muito a humildade. Ele foi um padre que sofreu a vida inteira. E não só a questão física por conta dos estigmas e por muitas vezes apanhar do demônio, né? Ele apanhava à noite, os frades que moravam com ele diziam que chegavam lá de manhã, o chão estava ensanguentado, né? Ele apanhava muitas vezes, então, além desse sofrimento físico que São Pio sofria, ele sofria muita perseguição e de muita gente da igreja, do próprio clero. O próprio clero perseguia ele. E o que ele fazia? Ele se revoltava? Não. Ele colocava esse sofrimento dele, da alma e do corpo, como redentor, como um sofrimento redentor. Unia esses sofrimentos, essas perseguições, aos sofrimentos de Cristo na cruz. Tem uma frase que me chamou muita atenção nele, Frei, que ele dizia assim: as almas custam sangue. Isso é muito profundo. Então, tudo que ele sofria, ele colocava esse sofrimento na cruz de Cristo e oferecia pela conversão de todos os pecadores. E quanto mais ele sofria perseguição da igreja, mais ele rezava pela igreja. E mais ele perdoava essas pessoas. E outro ponto que me chamou muita atenção na vida de São Pio, muitos dizem, né, os historiadores dizem, que ele era sanguíneo, né? E eu também sou sanguíneo colérico. Então isso me chama muita atenção, porque no momento que ele queria exortar as pessoas, claro, ele exortava com muita caridade, era um santo de sétima morada, mas também com firmeza. Tem relatos de que ele batia às vezes na cara de uma pessoa, né? Só que com pura caridade, né? Se a gente for pensar, né, pela mente humana, pela nossa razão humana, a gente fala, mas como assim vai bater com caridade? Não existe isso. Mas como São Pio ele conseguia, pela graça de Deus, por ser um santo de sétima morada, ele batia com tamanha caridade. E depois da bufetada que essas pessoas recebiam dele, elas se convertiam. Porque ali estava o mais profundo amor, né? Através dos atos de São Pio. Então, isso que me chama muita atenção nele. E também, o primeiro fato que me levou à devoção dele,
Claro, foram os grandiosos milagres, né? A questão da bilocação, grandes dons que ele recebeu de Deus, né? A bilocação, aquela cura do menino que começou a enxergar sem pupila, né? Que é um dos maiores milagres. Então, isso me chama muita atenção nele. Sabe, essa firmeza que ele tinha, esse temperamento que ele tinha, porém com a mais profunda caridade. Sabe, algo que vinha realmente de Deus. Então, uma vida vivida de maneira extraordinária. Desses dois santos que vocês nos colocam, São Padre Pio, eu gosto de falar São Frei Pio, o cara é Frei Pio, São Frei Pio e São João Paulo II, realmente esse caráter da firmeza é de chamar a atenção. Por quê? O Papa Francisco dizia em uma das homilias que com o demônio não tem conversa. Não tem conversa. Seja firme. Sim é sim, não é não. E o Papa João Paulo II, ele demonstrava muita caridade, muita fraterna solidariedade pela sua expressão. Mas muitos dizem também que ele era duro, ele era rígido, com muitas das pessoas que estavam ao redor querendo prejudicar tanto o pontificado, tanto aquilo que o Senhor estava querendo conduzir na igreja, né? E São Pio, ele já mostra explicitamente. É assim, pronto, acabou, tal. Mas essa firmeza, ela precisa fazer parte do nosso coração. Como cultivar isso? Olha, Frei, é algo difícil, é desafiador, tá? É muito desafiador. Ser firme, muitas vezes, não é fácil, né? E a gente precisa, eu, pelo menos, né, peço muita intercessão de São Pio. Muitas vezes a gente quer ser firme em uma exortação, a gente quer orientar determinada pessoa, porém, sabe o que nos falta? Falta caridade. E aí, essa firmeza de nada adianta, né? Toda a firmeza que São Pio demonstrava e era com as pessoas, vinha com a caridade. E por isso que ele se tornou um dos maiores santos da nossa igreja. Então, eu acho que através da oração, pedindo essa firmeza com caridade, pedindo a intercessão de São Pio ou de qualquer outro santo, da Santíssima Virgem, é a partir daí que a gente vai conseguir ter essa firmeza clara dentro do nosso coração, com caridade, com amor ao próximo, com o intuito, né, da conversão e de sermos mais semelhantes a nosso Senhor Jesus Cristo e a esse grande santo. E a vida íntima com o Espírito Santo também nos conduz, nos prepara para uma exortação, para uma firmeza mais sábia, né? Com palavras corretas, que não ferem, mas que exortam aquela vida a buscar pela santidade. Até na Sagrada Escritura a gente encontra mesmo, né, que quando a gente precisa defender nossa fé, precisa defender uma verdade, que a gente não se preocupe com as nossas palavras, mas que a gente reze ao Espírito Santo, que tudo que for necessário ser dito, o Espírito Santo nos orienta, né, vai nos orientar no momento correto a ter as palavras corretas. Então, a gente nunca pode fazer nada por nós mesmos, nunca devemos fazer uma correção ao irmão, sem antes a gente pedir a graça do Espírito Santo, que ele nos use como instrumento, que nos use como canal de graça na vida do irmão, mas que não seja as nossas palavras, que não seja a nossa imagem ali que seja elevada, né? Mas que de fato nós possamos ser ali, naquele momento, instrumentos, voz de Cristo na vida daquela pessoa, mas de uma forma agraciada, né? Pela sabedoria divina e não pela nossa própria sabedoria, que é tão ínfima, né, comparada. Limitada. Outro ponto, Frei, que eu acho que ajuda a crescer essa nossa firmeza e essa caridade é a questão de buscarmos o conhecimento da doutrina, da igreja, dos sacramentos, buscar esse conhecimento, essa verdade, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Esse conhecimento dos santos, ler livros sobre a vida dos santos, né? Não só de São Pio, do seu santo de devoção, mas de outros santos, ler bons livros católicos, estudar o catecismo. E isso faz também cultivar-nos essa nossa firmeza e esse conhecimento, com certeza. Porque não se ama aquilo que não se conhece, né? Sim. Então, por isso que o estudo, a busca por conhecer é tão importante e nos alimenta ainda mais a viver, a defender a nossa fé. Mas só se defende também se a gente realmente conhecer, e é no conhecimento que a gente cultiva o amor. Exatamente. E eu sempre vejo que na vida dos santos nós temos algumas pílulas, né? Ou, se assim podemos dizer, flechadas de amor.
flechadas. Por exemplo, de algumas frases que eles mencionam. Como Santa Teresinha, do Menino Jesus. Mesmo que você faça poucas coisas, mas feito com amor, tudo se torna grande. Ou se não, Santa Teresa de Calcutá, né? É uma gota no oceano. Mas, com muitas gotas, esse oceano pode transbordar. E assim por diante. E uma das frases que eu trago aqui para vocês, São João Paulo II, a igreja só será jovem quando jovem for igreja. Vocês, jovens, como eu também, não sou velho não, sou jovem, você é jovem. sou jovem. Mas como ser igreja? Ser santo, ser santa é viver na igreja, estar com a igreja, é ser igreja. Fala para esse povo amado que está nos escutando, como ser igreja. Bom, como o Frei ainda falava anteriormente de sermos membros de Cristo, né? A gente só consegue dar frutos se a gente estiver ligado, né? Como, né, Jesus muitas vezes usa da analogia da videira, né? Uhum. Se a gente estiver desconectado da raiz principal, que é Cristo, nós não damos frutos. Então, se a gente não tem a vivência, se a gente não vai à Santa Missa, se a gente não vive os sacramentos, se a gente não busca da fonte, né, da vida, que é o próprio Cristo, nós não conseguimos ser igreja fora da igreja física, né? Nós somos chamados a ser igreja, né, no nosso trabalho, na nossa vida social, na nossa faculdade, na nossa escola. Então, ser igreja necessita antes que a gente seja alimentado pelo próprio Cristo, pela Eucaristia. Se a gente não vive, não comunga, se a gente não busca o sacramento da reconciliação, não busca os estudos, conhecer a palavra de Deus, nós não conseguiremos dar frutos fora. A gente precisa estar conectado, um membro vivo ao corpo de Cristo, para conseguir estender as raízes, estender a graça, o amor e ser igreja fora. Eu pedi uma namorada e Deus me deu uma teóloga. Eu faço da Cibele as minhas palavras, Frei. Eu acho que essa vivência é fundamental para que a igreja seja jovem e o jovem seja igreja. Então, o ponto fundamental eu creio que está no conhecimento. A Cibele já falou agora há pouco que só se ama aquilo que conhece, né? A partir do momento que eu busquei me aprofundar mais ao conhecimento da igreja, ali que eu fui dando valor realmente aos sacramentos, à Santa Missa. Antes disso, antes de eu ter um verdadeiro conhecimento, um aprofundamento da doutrina da igreja, eu ia na missa, mas aquilo era só mais uma missa dominical, né? Ia na missa só nos domingos e aquilo era só mais um domingo, não vivia a missa da maneira correta, não tinha aquele fervor na Santa Missa, aquele amor pela Sagrada Eucaristia. Até na primeira comunhão, quando eu fiz a primeira comunhão, eu não tinha ainda o verdadeiro conhecimento sobre aquele preciosíssimo sacramento, né? E a partir do momento que eu me aprofundei mais em estudar o catecismo, que ali tudo que a gente precisa, Frei, tá no catecismo. Tudo, absolutamente tudo está ali no catecismo. E quando eu comecei a me aprofundar mais nisso, ao conhecimento dos sacramentos, aí sim, aí realmente eu estava participando de verdade do corpo místico de Cristo. Aí eu comecei a participar com mais fervor, com mais entusiasmo. E eu acho que é isso, falta muito para os jovens, essa busca pelo conhecimento, a vontade de conhecer mais, a vontade de buscar mais. É isso que nós precisamos, porque é através desse conhecimento que nós vamos amar verdadeiramente a Santa Igreja, o corpo místico de Cristo, e sermos de verdade igreja, e a igreja ser jovem. Isso que o Rodrigo falava, né, da falta dos jovens buscarem conhecer, eu acho que ainda vem, né, como um reflexo, muitas vezes, da época dos pais, né, atuais, digamos assim, porque até por uma experiência própria mesmo, né, fui sempre inserida desde que nasci, né, na igreja, na missa, da importância de ir todos os domingos, né, não existia a opção de não ir à missa, tinha que irmos à missa, e isso de certa forma, com certeza, foi um canal, né, uma fonte que Deus conseguiu trabalhar em mim quando maior, mas
eu ainda criança ali, ainda entrando na pré-adolescência, eu ia na missa porque eu sabia que tinha que ir, mas não compreendia também o valor, como o Rodrigo falou, né? Antes de buscar conhecer, às vezes eu achava até chato, mas eu ia, porque não existia a opção de não ir, né? Senão o bicho pegava. Mas, e muitas vezes, eu acho que em muitas famílias se tem isso como uma tradição, né? E não como uma vivência de fato com amor. A fé é uma tradição. Tenho que ir porque tenho que ir. Muitas vezes, se o jovem questiona por que eu tenho que ir, os pais ou a família não sabem justificar por quê. Qual é o valor da missa? O que se vive ali? Também não sabem dizer. E isso dificulta realmente um jovem a querer ir se ele não consegue conhecer, se para ele aquilo não faz sentido ou se não existem respostas. Então, eu vejo que a gente ainda tem, né, consequências, sinais de fugiu a palavra agora, mas de uma geração que viveu a fé pela tradição e não por amor. Então, hoje, né, a gente talvez tenha essa missão também dentro do chamado à santidade de levar o conhecimento do quão rico é a missa. Assim como o Rodrigo falou, quando eu passei a conhecer o valor dos milagres que a gente vive diante dos nossos olhos, né, na transubstanciação, na Eucaristia, a missa deixou de ser chata para mim, né, deixou de ser algo assim pesado. Uma obrigação, né? Tanto que antes, para mim, ir aos domingos era, nossa, um sacrifício. E hoje eu amo poder ter a graça de ir todos os dias à missa. Para mim é algo assim extraordinário, sabe? O que a Sagrada Eucaristia, a comunhão diária faz na nossa vida é algo inexplicável, que é só vivendo para você experimentar. Então, quando a gente traz sentido, traz conhecimento às coisas, tudo aquilo se transforma de uma forma, assim, inimaginável. Traz realmente sentido. Por isso, da importância de se buscar, conhecer, de estudar. Porque torna, né, mais prazerosa a vida. E você vive aquilo como um valor. Isso. É um valor para você, vale a pena. Por isso, eu quero ser santo. Que bom! Cultive isso. Frei, mas é difícil. Tamo junto. Na mesma caminhada. Na mesma vibe. Todo mundo na mesma vibe em Cristo. Jovens, adultos, crianças, adolescentes, todos. Se fosse fácil, não valeria a pena. Exato. Não ia ter nenhuma graça, né? Sim. Tudo que é fácil não tem graça. Todos somos chamados a esse caminho. E é isso que nós refletimos hoje aqui, com o Rodrigo e a Cibele. No nosso episódio, também podemos ser santos. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Cibele. Obrigado você, Frei. Nossa, foi um prazer maravilhoso estar aqui com você, uma grande honra estar conversando com você e fazer parte desse podcast, né, de um dos episódios. Que Deus o abençoe sempre e abençoe esse podcast aqui, que gere muitos frutos. A gente agradece imensamente pelo convite, foi desafiador com certeza, superar a timidez, mas foi um momento muito bom poder partilhar, né, da busca da santidade, do mesmo desejo. Então a gente agradece pelo carinho do convite de estarmos caminhando juntos e que Deus abençoe cada vez mais a sua vocação e traga grandes frutos para a sua missão. Amém, amém. E assim, conversei com o Rodrigo e a Cibele, dois jovens que também buscam a santidade, partilhando a vida, partilhando um pouquinho sobre os santos que os inspiraram. Assim nós partilhamos para você que é possível trilhar o caminho de Cristo. É possível, sim, todos nós sermos santos. A cada dia, com pequenos passos, com a decisão de eu também quero ser santo. Meu querido, minha querida, muito obrigado por você ter nos escutado. Te aguardo, então, no próximo episódio do nosso Cappuccino Cast. Que Deus te abençoe. Fique com a nossa saudação franciscana de paz e bem. Paz e bem.